Ora então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão das CEOs Talks, hoje uma sessão dedicada a debruçar-nos um pouco sobre as políticas sociais para o envelhecimento. Esta iniciativa, para quem não conhece ainda a iniciativa, é uma iniciativa que passa muito por uma forma de reinvenção da CEOs Life, fruto destes períodos, ou deste período diferente que estamos a viver. Uma altura em que todas as instituições, ou uma grande parte das entidades que colaboram connosco, acabaram por ver as suas portas a terem que ser fechadas às visitas, e todo o nosso trabalho, um trabalho que é feito no terreno, no dia-a-dia no terreno, junto destas entidades e destas instituições, não poderia ficar parado, então tivemos que encontrar forma de dar continuidade a este trabalho e de nos continuarmos a fazer, a estar próximos destas instituições que colaboram connosco. Isto começou por ser uma iniciativa em abril que pretendeu dar continuidade às apresentações e às dinâmicas de demonstração daquilo que são os produtos e serviços, aquilo que é o trabalho que é feito junto da comunidade, mas em maio e em junho quisemos dar voz à comunidade CEOs Life, dar voz às entidades que colaboram connosco, que estão próximas de nós. Durante o mês de abril tivemos um conjunto de profissionais que fazem parte das equipas técnicas de muitas instituições e que tiveram a oportunidade de partilhar connosco o que é que tem sido o seu dia-a-dia, como é que conseguiram reinventar-se, como é que conseguiram ultrapassar esta situação que estamos a viver, dando exemplos práticos e concretos de uma continuidade que acaba por ser uma continuidade que todos tivemos que encontrar, porque estes tempos acabam por ser os novos tempos e acabam por ter que ser encarados como uma nova normalidade. E agora, em junho, temos o prazer de estar a começar também estas sessões com a presença do Presidente da Câmara, Dr. Ricardo Rio, Presidente da Câmara de Braga, e também com a presença de Dr. David Rodrigues, enquanto Adjunto Executivo da Direção da Cruz Vermelha Portuguesa da Delegação de Braga. Temos também connosco o Tiago Taxa, portanto, o Tiago está a moderar o nosso chat e está disponível para responder a todas as questões que queiram colocar. Temos todo o prazer em acompanhar estas questões e ir dando resposta. Portanto, sintam-se à vontade para questionar. Então, hoje vamos falar um bocadinho sobre políticas sociais, dar as boas-vindas uma vez mais aos nossos convidados, dar as boas-vindas a todos os participantes. Temos participantes de todo o país, é um prazer recebermos todas estas inscrições. Temos hoje connosco profissionais da área, temos autarcas, temos familiares, temos pessoas que gostam de nós. E eu começaria por fazermos aqui uma pequena reflexão. Podemos dizer que vivemos hoje tempos diferentes, tempos que, no mínimo, diferentes, não é? Tempos que nos obrigam a alguma reinvenção, a alguma adaptação. E começar hoje por falar com o Presidente, Dr. Ricardo Rio, e com o David Rodrigues também. Podemos olhar um bocadinho aqui para aquilo que tem sido esta realidade destas duas entidades e o Dr. Ricardo Rio, numa realidade ou numa altura em que vivemos este Covid-19 ou esta pandemia, são também tempos em que vemos esta pirâmide etária inverter-se um bocadinho. E Braga tem tido uma série de programas, como o programa Braga 65+, que tentam apostar também numa forma de trabalhar a qualidade de vida da população idosa e trazer aqui iniciativas e mecanismos que ajudem a que a qualidade de vida da população idosa em Braga seja interessante. Iniciativa esta, ao qual nós, CEOs Life, tivemos o prazer também de poder estar associados, em que a Cruz Vermelha também. Eu gostaria de começar por perguntar que balanço faz destes primeiros anos deste projeto, destes últimos anos deste projeto. Boa tarde a todos. Antes de mais, muito boa tarde, Carlos Jorge, e muito obrigado à CEOs Life pelo convite para participar nesta iniciativa. Um cumprimento muito especial também ao David, pessoal e institucional, porque a Cruz Vermelha tem sido um parceiro fundamental de muitos dos projetos que temos desenvolvido, como aliás seguramente será muitas vezes invocado durante esta conversa. E a todos aqueles que nos estão a seguir, eu estava a ver aqui a caixa de moderação, temos mensagens desde a Quarteira a Barrancos, o que é realmente uma representatividade nacional que nos deixa muito satisfeitos de um projeto que nasceu há uns anos em Braga. Portanto, naturalmente que é também essa a imagem de empreendedorismo e de crescimento que a CEOs Life projeta, que nos deixa muito orgulhosos.
Depois, em relação a esta realidade, eu começaria por dizer que, obviamente, uma das grandes dimensões que tem estado presente nas nossas preocupações no contexto da pandemia é a intervenção social e a intervenção social para toda a franja da população, onde, obviamente, a população idosa ganha aqui um protagonismo especial pelas circunstâncias em que muitos vivem e que tem muito a ver com aquilo que foi a raiz da criação dessa iniciativa do Braga Mais 65, ou seja, de criar uma resposta integrada que pudesse acorrer a todo o tipo de necessidades da população sénior do nosso concelho. Normalmente, quando se olha para a população idosa, fala-se apenas numa lógica estritamente social ou numa lógica mais assistencial. Nós o que procuramos foi de tentar criar um conjunto de soluções que procurassem indiscutivelmente contribuir para a melhoria da qualidade de vida desta franja da população, mas que tratasse de questões tão diferentes como apoios para a sua habitação, nomeadamente com projetos como o Braga Sol, que podem dar respostas do ponto de vista da promoção das acessibilidades numa residência de uma família idosa, até respostas de integração social e, obviamente, de valorização pessoal, como é o caso da participação no Banco Local de Voluntariado, até respostas mais na área da saúde, que não é normalmente até uma área muito da esfera direta da responsabilidade das câmaras municipais, mas onde o município de Braga tem criado algumas respostas particulares, como é o caso do projeto Braga a Sorrir, no âmbito dos cuidados de saúde oral, que já permitiu que muitos dos nossos idosos pudessem ter cuidados que normalmente não conseguiam no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, essa resposta integrada que tem a ver com outras preocupações do isolamento dos idosos, com projetos como a Ovo-Hospedagem, que visa partilhar as residências com jovens estudantes. Braga é também uma cidade muito universitária e, como pegando nas palavras iniciais do Jorge, eu não diria que nós já estamos a viver uma inversão da pirâmide demográfica, até porque temos quase 40% da população abaixo dos 30 anos de idade, mas obviamente que temos muitas pessoas idosas e temos cada vez mais pessoas idosas, até porque a esperança de vida vai-se prolongando e isso obviamente vai-se traduzindo também na nossa pirâmide etária e isso obviamente que nos leva a ter essa preocupação de olhar para esta população, mas fazê-lo de uma forma abrangente, não apenas olhando para aquilo que são as preocupações tradicionais, mas tentando criar soluções que em relação com todos os nossos parceiros, e há sempre aqui um trabalho em rede que é muito importante valorizar e salientar, possam acorrer a cada uma dessas necessidades. E o projeto, de facto, tem sido muito interessante porque tem chegado a muita dessa população e tem seguramente contribuído para que ela tenha melhor qualidade de vida, que é aquilo que nós procuramos em última análise. Sem dúvida. E o inverter desta pirâmide, ou caminharmos para uma população que cada vez tem uma representatividade de pessoas, uma representatividade maior de pessoas idosas, não tem de todo que ser uma coisa má, deve ser encarada, nós pelo menos acreditamos que deve ser encarada como uma coisa muito boa. Muitas das iniciativas, Presidente Ricardo, passam também pela implementação de projetos que envolvem a tecnologia. E um dos exemplos são iniciativas que passam também pelos programas de teleassistência. Iniciativas que acabam por, se calhar, alinhar um bocadinho com aquilo que é a visão de futuro daquilo que será o envelhecimento e daquilo que será o futuro do envelhecer e da tecnologia também, que papel terá a tecnologia no futuro do envelhecimento. Há quem acredite muito que vai passar por casa, que as pessoas vão manter-se mais tempo em casa, ativas, autónomas, e que há uma aposta do governo, das organizações, das entidades, para que isso aconteça, e até muito potenciado também pela motivação das novas gerações. Eu aqui perguntaria qual a visão que tem sobre o futuro da teleassistência, a responsabilidade aqui dos municípios nesta questão da teleassistência, ou se podemos encontrar aqui um outro nome para este trabalho, ou este apoio que é feito à população mais idosa nos seus domicílios. Qual é o futuro que vê para este tipo de programas? Eu começaria com uma brevíssima nota de divergência. Eu não sei se o nosso futuro é ficarmos isolados em casa, por mais soluções tecnológicas que possamos ter. Eu espero que não seja. Pelo menos quando eu for idoso, espero que assim não aconteça. Porque acho que, como qualquer bom português, valorizo muito o contacto social e o contacto com as pessoas, o estar junto com as pessoas e, portanto, naturalmente, tudo que possa potenciar essa relação, acho que é fundamental. Mas, em todo o caso, há, obviamente, situações e situações e nós temos que perceber de que forma é que podemos acorrer a situações que não correspondam até àquilo que nós queiramos que seja o padrão geral. E, infelizmente, já hoje, não é preciso avançarmos muito no tempo, temos muitas pessoas que vivem numa situação
quase diria de abandono, em alguns casos, noutras de circunstâncias que condicionam naturalmente a sua integração, por força de menor autonomia, de circunstâncias económicas, enfim, toda uma série de situações familiares e outras que as obrigam a ficar mais isoladas e mais confinadas no seu domicílio, independentemente desta realidade da pandemia ou não. Eu quase diria que esta situação da pandemia só veio valorizar ainda mais algumas das soluções que já vinham sendo desenvolvidas e que acorriam a essas necessidades. E nesse contexto, tendo em conta que há obviamente uma responsabilidade coletiva por olhar por essas pessoas, por perceber as suas necessidades específicas, obviamente que a tecnologia pode ter um papel fundamental. E uma das áreas em que eu acho que ela vai claramente assumir uma grande preponderância é a área da saúde, porque aquela visão quase cinematográfica de ficção científica de que nós temos um chip incorporado que produz uma série de leituras para um quadro onde estamos a ter a informação toda do nosso sistema vital, com todos os sinais, etc., se calhar não é uma realidade assim tão distante do presente, e o projeto de teleassistência não chega a tanto, não é assim tão ambicioso nem tão capaz, mas é ainda assim uma ajuda muito preciosa, porque obviamente permite-nos ter uma interação direta com os idosos no seu domicílio. Neste momento, no caso de Braga, esse projeto tem um universo de 23 cidadãos que estão a ser monitorizados. A nossa ideia é, no futuro, até em parceria com a Cruz Vermelha, podermos alargar substancialmente este universo, podermos criar condições para que até façamos alguma diferenciação, no sentido de que, mais uma vez, isto não pode deixar de ser também uma resposta social, ou seja, quem não tiver meios tem que ter condições para aceder a este serviço, mas eventualmente há pessoas que até têm condições económicas para o poder financiar e que poderão usufruir deste serviço custeando o mesmo serviço. E obviamente que isso não é de nada penalizador, porque no fundo a resposta que está montada, a estrutura que dá apoio a este serviço é idêntica, seja para uma pessoa com insuficiência de recursos económicos, seja para outra. E, portanto, naturalmente, que há aqui que não misturar estes dois planos. Mas este serviço de teleassistência tem permitido, obviamente, criar esse acompanhamento remoto, fazer alguma monitorização das pessoas no seu domicílio e, sobretudo, uma questão que é fundamental, que é criar-lhes um canal de SOS e de alerta sempre que determinadas situações menos comuns, de maior dificuldade, qualquer situação, de qualquer ocorrência que possa verificar-se do ponto de vista clínico, ser acionado e poder dar essa resposta para ter imediatamente um apoio que não teria noutra circunstância. E isso acho que é absolutamente vital e seguramente vai ser estendido para outras dimensões no futuro, numa lógica, obviamente, de resposta e de apoio à população que esteja mais isolada, por qualquer que seja a circunstância. Sem dúvida. E por mais que evolua a tecnologia, e esta evolução que nenhum de nós consegue adivinhar hoje, não é? Nunca vai substituir um abraço. Abraço esse que tanto nós queremos e que hoje estamos muitas vezes privados de o poder dar. Eu viraria agora um bocadinho para o David Rodrigues, falando de inovação e de evolução tecnológica. Temos uma estrutura operacional de emergência que fez, no ano passado, 35 anos, correto? E que é indiscutível a sua presença e o seu contributo para o tecido social bracarense, não só nas pessoas que estão no seu domicílio, não só no apoio direto à população, mas também na formação de jovens. Eu perguntaria também aqui ao David, a nível de modernização ou de olhar para o futuro da evolução desta estrutura, o que é que passos têm sido dados e o que é que tem planeado? Muito obrigado. Antes de mais, permitam-me também de agradecer esta oportunidade de estar aqui, também poder, de viva voz, falar com toda a gente. Para mim é um orgulho poder partilhar este webinar com o Presidente da Câmara, de quem sou amigo, com quem temos trabalhado em parceria, e nestes tempos de crise, se calhar ainda com maior proximidade. Aproveitar também para cumprimentar muitos dos colegas da Cruz Vermelha que estão a assistir de norte a sul de Portugal, e permitir também dizer-vos uma coisa. É verdade que eu não percebi porque é que tinham focado nos 35 anos da emergência, depois, mais tarde, percebi na conversa com o Tiago que havia aqui relações familiares à nossa emergência, portanto, a Cruz Vermelha é isto, está presente em todo lado. Mas dizer-vos duas coisas que eu gostava de dizer. Primeiro, a ligação do setor privado com a Cruz Vermelha é desde a gênese. A Cruz Vermelha é fundada por um empresário. É um homem de negócios suíço que vai a Solferino, no norte de Itália, para conseguir a aprovação de Napoleão III para uma barragem na Argélia, e que, quando vê aquela quantidade de mortos e feridos, decide pegar em idosos e mulheres e ajudar os soldados feridos. E é assim que nasce a ideia da Cruz Vermelha, nasce de um homem de negócios.
Não nasce de um médico, não nasce de um padre, não nasce de um filósofo, nasce de um homem de negócio. Portanto, esta ideia de que a Cruz Vermelha, ela, efetivamente, os homens de negócios, a Seals Life, estas parcerias, elas não são mal vistas, elas são efetivamente bem vistas, porque o ajudar o próximo não é uma coisa que esteja distante do setor privado. Depois, em Braga, desde 1870, 2020 é o ano em que fazemos 150 anos em Braga. 150 anos desde o Conde de Bertiandos, depois na altura da Guerra Franco-Prussiana, depois da Primeira Guerra Mundial, em que os bracarenses também se uniram para apoiar os soldados feridos e a Cruz Vermelha que estava no norte da França, depois com o apoio aos prisioneiros de guerra, muitos dos bracarenses também estavam nessa altura, a Cruz Vermelha também apoiava, e já numa estreita ligação com a Câmara desde essa altura. E depois, há 35 anos, então, esta necessidade de criar esta estrutura operacional de emergência, na altura uma unidade de socorro, que ela própria se reinventou com esta pandemia. A nossa estrutura operacional de emergência, desde o primeiro momento em que nós tentamos criar condições para que tivessem os EPIs necessários para dar apoio às pessoas infectadas com Covid-19, mas percebemos também que era preciso reinventar-nos e era preciso também fazermos testes à Covid-19. Portanto, os próprios voluntários da emergência converteram-se muito rapidamente para fazer testes de emergência. Portanto, a Cruz Vermelha tem feito isto desde a origem, que é adaptar aquilo que é... A missão é sempre a mesma, de proteção e promoção da vida, saúde e dignidade humana. Mas a forma como o fazemos é que vai variando em função das circunstâncias. Eu acho que a Cruz Vermelha em Braga também tem contribuído para isso e tem sido um auxiliar dos poderes públicos para que as pessoas vulneráveis, efetivamente, sejam cada vez menos vulneráveis e possam também ter, como dizia o Sr. Presidente muito bem, ter acesso a serviços que muitas vezes não têm. E é um caminho que tem que ser feito, não é? Esta reinvenção hoje fala-se muito, é uma palavra que se usa muito, mas a verdade é que os anos passam, o mundo muda e todos nós temos que ir fazendo esta adaptação para que a missão continue. Missão esta que hoje certamente vem muito mais acentuada, não é? Dada toda esta situação, acredito que as vossas equipas têm este sentimento de missão muito mais acentuado. David, sabemos também que a sede da Cruz Vermelha Portuguesa está em processo de reconstrução e estamos curiosos para saber se podemos esperar por surpresas, se há aqui alguma, se pode divulgar, se há aqui alguma surpresa que vai brindar a cidade. Surpresa, eu diria que não há assim nenhuma grande surpresa. Curioso é que uma história se repete e perceber que nestes 150 anos da Cruz Vermelha em Braga, as nossas preocupações há 60, 70 anos eram exatamente as mesmas. A gente pedia à Câmara que precisava ter umas novas instalações mais condignas, precisava ter uma automarca, precisava ter acesso a uma linha telefónica. Isto em 1942 eram as nossas preocupações. Aquilo que nós podemos garantir à população é que quando nós estamos a reconstruir a nossa sede, nós fazemos por uma questão de exigência, ou seja, as condições nas quais estávamos a operar já não eram condições de segurança para quem trabalhava nas instalações, já não eram condições condignas para quem nos visitava. E aquilo que nós tentamos fazer é, com os poucos recursos que temos, requalificar as instalações e podê-las preparar. Nós estamos há 150 anos, eu diria, para os próximos 150, se for possível. Portanto, aquilo que nós estamos a tentar é fazer um projeto que seja sóbrio, mas ao mesmo tempo que permita responder às necessidades da população e que permita esta adaptação que a Cruz Vermelha vai fazendo. Portanto, nós teremos espaço de formação, teremos espaço de atendimento, teremos espaço de trabalho, teremos espaço para as nossas ambulâncias, as atuais e as de futuro, e portanto teremos aquilo que também são as novas tecnologias, teremos também uma linha de sustentabilidade, portanto, muito estas que eu acho cada vez mais importante. Nós esquecemos com o Covid-19 as alterações climáticas e a necessidade que existe de cada vez sermos menos dependentes dos combustíveis fósseis e, portanto, também um edifício que possa ser mais eficiente do ponto de vista térmico e que possa efetivamente também consumir menos recursos que são finitos. E, portanto, eu diria que as pessoas o que podem esperar da Cruz Vermelha é que ele garante de que não vamos gastar mal gasto o dinheiro, pouco dinheiro que nós temos e pouco dinheiro que é para apoiar as pessoas que mais precisam. E se não fosse necessário, também não faríamos a obra. Claro que sim. E, David, eu tenho aqui uma pergunta que me foi feita pela equipa, que é se, apesar de todos estes planos de crescimento, de reinvenção e de inovação, se ainda mantém a velhinha ambulância da marca UMM, se ela ainda resiste
O MM não. O MM nós, o ano passado, o que fizemos foi uma coisa, mas muito curioso também, que nós não tínhamos condições para manter e para ter a ambulância em condições que pudesse ser visitada e que pudesse efetivamente estar operacional. Aquilo que nós fizemos, a última utilização dessa ambulância foi muito simbólica. Foi no funeral do nosso querido presidente, que esteve também à frente desta delegação nos últimos anos, o Dr. Francisco Alvim. Foi a última utilização dessa ambulância e, a partir desse momento, ela foi para um museu onde vai ser conservada a sua memória e onde estará exposta às pessoas para poderem visitar. Mas nós já não está connosco, está com o museu. Muito bem, muito bem. Novas tecnologias de outros tempos, não é? Hoje olhamos para as tecnologias, chamamos novas, mas as novas tecnologias de hoje são, ou foram, noutros tempos, tecnologias que muitas vezes nós próprios não conseguimos utilizar. Lembro muitas das vezes das máquinas de escrever, em que eu, se tentar utilizar uma, vou-me sentir excluído e não vou conseguir fazê-lo. Muito bem, eu tenho agora aqui uma reflexão para ambos, que é, e ligando aqui um bocadinho ao tema deste webinar, que é a ação social, as políticas sociais estão fruto de toda esta necessidade, numa altura em que necessitam de uma forte reinvenção. Quais serão, qual deverá ser o caminho destas políticas sociais e quais acreditam que serão os maiores desafios que vamos enfrentar? Podemos começar talvez com o Presidente Ricardo Rio. Ora bem, eu diria que quando se avalia aquilo que são as novas políticas sociais ou aquilo que poderão ser as políticas sociais do futuro, há aqui várias dimensões. Uma delas poderia ser em relação ao universo, ou seja, que tipo de categorias, de franjas da população, de necessidades específicas é que podem ser, digamos assim, prioritárias num novo contexto. Já não estamos a lidar apenas da pobreza, não estamos a lidar apenas numa lógica de seccionamento hectário da população, de apoio a cidadãos com necessidades especiais, enfim. Há hoje outras realidades que na nossa sociedade começam a ganhar outro protagonismo. O caso, por exemplo, do sem-abrigo. Não é por acaso que nós hoje somos parte de um projeto internacional em que Braga é a única cidade representada, que é o projeto RUF, que visa precisamente criar soluções para acorrer de uma forma integrada à população sem abrigo, complementando aquilo que já é a atividade recorrente que vem sendo desenvolvida por entidades como a própria Cruz Vermelha, que tem aqui em Braga, em particular, um trabalho notável nessa área. Outra dimensão, que é a dimensão intercultural, ou seja, nós hoje vivemos numa sociedade cosmopolita, com cidadãos de todo o mundo que têm, obviamente, que conviver no seu dia-a-dia. Aliás, isto está muito atual, até por força destes conflitos e destas dinâmicas que têm existido em torno da questão do racismo e de outras capacidades de integração ou não das minorias. E a esse nível, nós temos, por exemplo, uma iniciativa que me parece muito interessante, que foi a criação de mediadores culturais, ou seja, de cidadãos que emanam de cada uma das comunidades que estão radicadas no nosso concelho e que visam ser, obviamente, a ponte para cada uma dessas comunidades, promovendo a sua integração e promovendo, obviamente, um diálogo mais ágil com cada uma dessas comunidades. E estamos a falar desde a comunidade brasileira, onde em Braga nós temos quase 15 mil habitantes novos que chegaram nos últimos 3, 4 anos, aos cidadãos da etnia cigana, que sempre tiveram aqui uma presença extremamente forte, aos cidadãos de leste, enfim, há aqui assim, até às comunidades africanas, obviamente, sejam elas lusófonas ou não, há aqui assim a necessidade de criar pontos com cada uma dessas realidades, e isso parece-me extremamente importante. E até nesse contexto, uma das iniciativas que nós temos também procurado desenvolver é precisamente os planos de acolhimento e de integração para as comunidades migrantes, porque a lógica também da imigração, neste caso, não tem que ser vista apenas numa lógica de emergência para os próprios imigrantes. Há pessoas que vieram com grande capacidade económica, com grande capacidade de investimento, e isso não torna menos importante o criar condições para a sua plena integração na nossa comunidade. E, portanto, obviamente que o trabalho que temos desenvolvido, olhando para esta lógica, digamos assim, do universo, é cada vez mais diversificado face àquilo que eram as realidades do passado. Mas eu acho que a questão central nem se trata de quais são os problemas ou de quais são os públicos-alvo. Acho que nós, quando caracterizamos as novas políticas sociais, temos que olhar sobretudo para aquilo que é a necessidade de criar novas formas de criar respostas, novas redes de colaboração, a parceria entre o setor público e o setor privado, a lógica do estímulo à responsabilidade social empresarial. Nós, em Braga, já há alguns anos esta parte, por exemplo, criamos uma iniciativa que era a criação dos títulos de impacto social, em que procurávamos valorizar e reconhecer até publicamente
aquelas que eram as empresas que procuravam incutir na sua conduta normal o apoio a projetos de natureza social e, obviamente, medindo também o impacto dessas iniciativas. E, ao mesmo tempo, obviamente, uma lógica de colaboração, uma lógica de estruturação das respostas sociais. Não é por acaso que hoje vemos praticamente todos os municípios a terem o seu plano de desenvolvimento social, que vemos várias estruturas intermunicipais e até supramunicipais a criarem estruturas integradas de resposta, porque obviamente que nós temos que trabalhar de uma forma cada vez mais estratégica, de uma forma mais estruturada, para perceber quais são as necessidades a que temos que acorrer e, sobretudo, numa lógica de falta de recursos para poder chegar a tudo e a todos, tentar maximizar o impacto das respostas que nós criamos. E isso, obviamente, que exige uma colaboração muito forte entre todos os agentes e é essa, julgo eu, a principal característica das novas políticas sociais, a forma como nós trabalhamos, mais até do que quais são os problemas em concreto a que estamos a tentar dar resposta. Muito sim, eu se pudesse também dar aqui o meu contributo nesta... Claro que sim. Nesta pergunta, e uma pergunta também que é a própria reinvenção da ação social, eu acho que nos dias que correm e as sociedades que vivemos e cada vez mais pedem um foco na intervenção mais individual. Ou seja, independentemente, eu concordo com o Presidente, ou seja, independentemente daquilo que é, se é etário, se é para trabalhar por as crianças, os idosos, se é trabalhar os sem-abrigo, se é trabalhar com os migrantes, o que é importante é esta lógica de nossa capacidade de intervenção focada no indivíduo, focado naquilo que é o indivíduo na sua sociedade. E uma outra questão é a transparência das instituições do setor social e a transparência deste setor eu acho que é fundamental. Aliado com esta questão do trabalho em parceria, a necessidade do trabalho nesta lógica da transparência daquilo que é os fundos. Eu acho que as sociedades de hoje, cada vez mais, querem perceber onde é que está a ser emprego este dinheiro que é trabalhado na área social e qual é o impacto, como falava o Presidente muito bem, qual é o impacto que esse dinheiro está a ter naquilo que são as pessoas que beneficiam do trabalho social. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, porque nós, anos e anos, aliás, depois vamos falar mais à frente, o empreendedorismo social, aquilo que são as novas respostas, porque há uma coisa que nós já percebemos, as soluções do passado que não acabaram com o problema, se as voltarmos a repetir, não é por as repetirmos mais vezes que vão acabar com o problema. Precisamos de criar alguma forma de laboratório social para que testamos novas soluções para perceber se essas soluções conseguem contribuir para o problema. Falando, por exemplo, pegando se me permitem, nesta questão do Housing First, a Cruz Vermelha já era, desde há 20 anos, um centro de alojamento coletivo para pessoas em situação de sem-abrigo. Esse centro de alojamento coletivo fica ao bolso dos cidadãos, ou seja, naquilo que é os impostos de todos nós, mais caro do que a solução do Housing First. Só que mudar este paradigma de intervenção não é uma coisa simples. Não é uma coisa simples para a segurança social, não é uma coisa simples para os atores, quer municipais, quer nacionais, porque, efetivamente, aquela resposta de alojamento coletivo resolve logo o problema de 47. A solução individual não é pronto a vestir, é alfaiate. E, portanto, precisas quase de uma solução pessoa a pessoa, mas fica efetivamente mais barato a todos nós, enquanto contribuintes, quer municipais, quer nacionais. A mudança de paradigma é efetivamente uma grande luta, também do ponto de vista da instituição, porque do lado das instituições, ou seja, nós internamente, cada vez que testamos, nós temos o projeto Housing First numa lógica de projeto piloto, e cada vez que testamos o Housing First, estamos a ir contra um centro de alojamento temporário. Mas o importante é e as pessoas. Qual é o que é o mais eficaz? Qual é o que tem mais impacto? Qual é o que funciona melhor? E enquanto depois essa pergunta, claramente o Housing First responde de forma muito mais interessante. Se puseres do lado do ponto de vista da instituição e daquilo que é a resposta, eventualmente aquela que enche mais a vista, se calhar o centro de alojamento temporário tem maior, porque é muita mais gente ao mesmo tempo, é uma resposta coletivamente mais importante. Eu acredito que as instituições têm que se desapegar daquilo que são estas lógicas de intervenção do passado, olhar para aquilo que é o futuro e, ao mesmo tempo, reinventar. Sei lá, o edifício que hoje é um centro de alojamento, amanhã pode ser uma estrutura residencial para pessoas idosas ou pode ser uma outra resposta, não sei. Eu não sei o futuro, eu tenho um conjunto de perguntas e acho que o mais importante é não estarmos muito preocupados com as respostas, mas colocarmos as perguntas certas. Sem dúvida, sem dúvida. Temos aqui, por um lado, uma reinvenção da forma de atuar,
mas por outro também aqui uma forte ligação à inovação e também à medição, não é? À medição dos resultados, que hoje passa por uma nova medida que se fala muito, que é o impacto social, não é? Isto leva-me a olhar aqui um bocadinho também para um organismo, uma estrutura que temos em Braga, que é o Centro de Inovação Social, o Human Power Up, que muitos dos convidados poderão ainda não ter ouvido falar. Eu tinha uma questão, quer para o Presidente Ricardo, quer para o David, que é, no caso do Presidente Ricardo, aqui qual o foco de intervenção deste organismo e que impacto é que está a ter e que pode ter no tecido social do município, e do lado do David, perceber também, enquanto uma entidade que está, de certa forma, ligada a esta iniciativa, o que é que sente que valor acrescentado é que este projeto traz ou pode trazer para as entidades do setor social? Presidente Ricardo. Muito obrigado, Jorge. Eu faria um breve recuo no tempo para perceber como é que este projeto surge, porque há que dar aqui um enquadramento. Nós já há alguns anos esta parte, isto tem tudo a ver, aliás, com aquilo que estávamos a discutir agora, ou seja, com a necessidade de termos, às vezes até já não é para os novos problemas, é para os mesmos problemas, novas abordagens, sejam elas dos atores tradicionais, sejam de outras soluções que possam ser desenvolvidas. E já há uns anos esta parte que Braga está particularmente envolvida numa lógica internacional de partilha de experiências. Nós temos apostado muito nisso porque julgamos que é fundamental. Não é necessário inventar a pólvora, às vezes, ou pelo menos se a tivermos que inventar, se não tivermos que fazer sozinhos, se calhar fica mais fácil do que estarmos isolados no nosso único contexto e, portanto, temos participado em muitos projetos internacionais de partilha de experiências, nomeadamente no âmbito do URBAC, e um deles que participamos ativamente nos últimos anos foi o projeto Boostino, Boosting Social Innovation, em que nós, com várias outras cidades por toda a Europa, tínhamos a preocupação de criar condições para estimular a inovação social, estimular o empreendedorismo social e, obviamente, a criação de novas respostas por parte dos vários atores sociais, fossem aqueles que já existiam, tradicionais ou outros. E dentro daquilo que foi o trabalho desenvolvido, uma das boas práticas que na altura identificamos e que ficamos estimulados para replicar foi o Centro La Nória, em Málaga, que já vem a desenvolver algum trabalho muito interessante há alguns anos esta parte e que nós, no fundo, criamos condições para replicar. Não o fizemos de uma forma explícita porque temos que perceber qual é o contexto em particular da cidade de Braga. Braga é uma cidade empreendedora por natureza. Nós temos já uma estrutura municipal dentro daquilo que é a esfera do universo municipal, neste caso associada à Invest Braga, que é o projeto Startup Braga de apoio ao empreendedorismo tradicional, de base económica e sobretudo ligado às tecnologias. Aliás, a Cios Life esteve lá também ligada, e é um projeto que obviamente criava esse estímulo à criação de novos projetos de caráter económico, e o que nós tentamos fazer foi replicar essas mesmas metodologias que eram desenvolvidas em contexto da Startup Braga para o contexto social. Começamos a fazer também há algum tempo atrás aquilo que foram os bootcamps de inovação social, ou seja, criando condições para que nos pudessem apresentar projetos que fossem diferenciadores e que nós pudéssemos ajudar a concretizar através de financiamento direto por parte da autarquia, mas na altura, no fundo, era uma relação mais de parceria sem haver uma vinculação tão direta. O Human Power Hub, o Centro de Inovação Social de Braga, surge quando nós, há cerca de um ano atrás, criamos o Castelo, ou seja, o laboratório de inovação, em que nós temos 3 dimensões, uma dimensão de laboratório de inovação urbana, mais ligada às práticas das políticas urbanísticas, de trânsito, de eficiência energética, enfim, todas essas dimensões que fazem parte da gestão urbana. Uma segunda dimensão, que são os laboratórios de inovação cultural, muito ligados à nova abordagem para a criatividade, numa cidade que é Cidade Criativa da Unesco na área das Media Arts e que é também candidata à Capital Europeia da Cultura em 2027. E, finalmente, uma terceira dimensão, que é este Human Power Up, que é um centro de apoio à inovação social. E aquilo que nós fizemos foi, obviamente, criar condições para que, neste momento, 15 projetos, 10 fisicamente e 5 de forma virtual, pudessem ter um acompanhamento técnico que ajudasse ao seu desenvolvimento. Nós temos tido, de facto, um eco extraordinário dos resultados e dos progressos que têm sido feitos por esses projetos que estão a ser incubados e, ao mesmo tempo, estamos, obviamente, a tentar dar-lhes continuidade com novos bootcamps. Neste momento, nós temos já previsto para o final do mês, para o dia 29 e 30, um novo fórum de inovação, onde vamos apresentar os resultados do bootcamp mais recente, mas, sobretudo, estamos também comprometidos em alavancar esses projetos e não é por acaso
que Braga é dos concelhos que no país mais tem participado no Portugal Inovação Social, criando condições para alavancar alguns desses projetos, até do ponto de vista do financiamento, dando-nos mais alcance e, obviamente, ultrapassando as fronteiras do próprio concelho. Muito bem. Apoio esse que certamente a Cruz Vermelha, enquanto entidade que procura também a inovação e de alguma forma a inovação para o impacto, certamente tem sentido também esse apoio desse tipo de iniciativas. Sem dúvida, sem dúvida. Eu diria que também fui um fervoroso apoiante desde o início desta criação deste hub. Efetivamente, no Boostin tive a oportunidade também de participar e perceber melhor como é que isto funciona noutras cidades. Não tive a oportunidade de ir a Málaga, mas tive a oportunidade de ir a Turim e de perceber como é que em Turim também se desenvolve e perceber que em Braga também há condições para isto. Dizemos que a Cruz Vermelha tem participado com diferentes projetos, tem tido também a oportunidade de capacitar diferentes técnicos e pessoas ligadas à organização, desde o nosso Ponto Vermelho, que é uma loja social, e de que forma é que ela pode efetivamente contribuir para a redução da pegada ecológica com a reciclagem das roupas. Temos um jogo de promoção de competências, o Play for Change também tem trabalhado a partir do HPH, um gabinete de mediação que surge com a comunidade cigana, que é trabalhado e é promovido através disto e que tem feito um trabalho fantástico na mediação agora das obras que estão a decorrer no bairro social de Santa Tecla, e o próprio projeto Somos Mais, de que também beneficiou imenso da oportunidade do HPH, e muito recentemente, em que estamos a trabalhar ainda a partir de pedra, estamos na fase ainda do pré-piloto, com o Impact Market do Marco Barbosa, e trazer para Braga, vai ser trabalhado a nível internacional, vai ter 3 projetos pilotos, 2 no Brasil e 1 em Braga, em que vamos testar o rendimento básico incondicional para pessoas muito vulneráveis, numa lógica de que os fundos vêm de blockchain, portanto vêm da forma totalmente transparente e que podemos seguir o dinheiro, de onde é que ele vem e como é que ele é entregue a pessoas. Vamos testar com pessoas em situação de sem-abrigo e vamos ver de que forma é que isso impacta e que faz diferença na vida destas pessoas e que efetivamente pode mudar para sempre a sua vida. Isto surge porque lá está, porque há um espaço onde nos permite estarmos a conviver as instituições, os problemas sociais, os empreendedores. Aliás, tive a oportunidade de conhecer o Jorge também no âmbito destes bootcamps e do pré-HPH, e efetivamente ele junta também diferentes atores que têm todos o mesmo objetivo, e um objetivo do impacto social e também de melhorar as condições das pessoas mais vulneráveis. Sem dúvida. E esta continuidade é de facto extremamente importante. Partilhando um bocadinho daquilo que também é a nossa experiência, nós, como o Presidente Ricardo Rio teve a oportunidade de dizer, nascemos e temos sido apoiados pelo município desde a fase embrionária do projeto. Aliás, foi o primeiro município que começou a colaborar connosco. Mas hoje estamos presentes já em 300 instituições, espalhadas por todos os distritos do país, estamos nas ilhas, estamos a iniciar um projeto de internacionalização e uma estrutura como o Human Power Up também tem aqui mecanismos que apoiam os projetos em fase de escala, e há várias etapas, há vários estágios de cada um dos projetos, e é extremamente importante conseguirmos ver este apoio em fase contínua. Um projeto em particular que nos diz que temos aqui um carinho especial foi um projeto denominado RedMai, um projeto que foi, no fundo, uma unidade móvel de apoio à saúde mental e de combate ao isolamento social, um projeto onde a CIOS Life também participou com a disponibilização de sistemas interativos que apoiaram no contacto com as novas tecnologias desta população mais idosa. Este é um projeto que creio que, pelo menos da informação que temos, correu muito bem, e hoje até se avalia a possibilidade de ser dada a continuidade. Presidente Ricardo, eu gostava que falasse um bocadinho só sobre este projeto, se há expectativa ou não de abrir aqui continuidade, e depois também fazendo a ligação aqui à Cruz Vermelha, este projeto acabou por aproveitar alguns dos recursos que foram aplicados para transitar também para aqui para uma unidade, um hospital de campanha que foi criado para se adaptar a esta situação de pandemia no Hotel João Paulo II. Falar um bocadinho sobre o que é que foi este projeto e os resultados que tiveram, e depois fazemos esta transição também para da implementação de sistemas no Hotel João Paulo II. Acho que estamos sem som. Opa.
Peço desculpa. Agora sim, ótimo. Estava a dizer que temos estado muito alinhados em toda a conversa, porque de facto, há algumas dimensões estruturais que vão repetindo-se, independentemente de estarmos a tratar de perspectivas completamente diferentes. E este é um projeto, de facto, completamente diferenciador de tudo aquilo que nós já falamos até agora, mas onde muitas das coisas voltam a estar totalmente presentes. A lógica da cooperação internacional, a lógica do trabalho em rede de base local e, sobretudo, a lógica de criação de soluções de proximidade para responder a necessidades específicas da população. E o projeto REDMEI é um projeto de cooperação transfronteiriça que juntou a Câmara de Braga à Junta da Galiza, e a Universidade de Vigo, e que visava precisamente criar uma solução de atendimento de proximidade, muito focado na dimensão da saúde mental, mas também com outras valências para a população mais idosa. Foi um projeto que percorreu 15 freguesias do nosso concelho durante 6 meses e que só durante este período possibilitou quase 2.000 atendimentos, uns de natureza mais clínica, de enfermagem, outros de natureza social, às vezes até desenvolvimento de atividades lúdicas e de promoção de lazer, no fundo promovendo o bem-estar por uma outra abordagem. E dentro desse projeto havia também soluções tecnológicas incorporadas, neste caso disponibilizadas pela CEOs Life, que no fundo podiam estimular quer o exercício mental, ou digamos assim, a saúde mental dos próprios cidadãos, quer também a sua motricidade. E, portanto, obviamente que isso foi fundamental para podermos criar uma ferramenta que fosse ao encontro de determinadas necessidades desta franja da população. O projeto foi extraordinariamente recebido por todos aqueles que com ele tiveram a oportunidade de interagir. O financiamento da cooperação transfronteiriça terminou e, portanto, enquanto projeto, ele não vai ter continuidade, mas a iniciativa em si, essa sim, parece-nos de tal forma útil e de tal forma meritória que nós, município de Braga, estamos a criar condições para que ela possa ter sequência no futuro. Mas, entretanto, e isso serve para passar a bola ao David, como tivemos esta pandemia recentemente e há que aproveitar recursos, também aqui assim aconteceu. Exatamente. Eu iria dizer exatamente isto, que é a importância deste trabalho em parceria, a importância deste trabalho em rede, ou seja, ninguém faz nada sozinho. E, portanto, quando nós estávamos a criar esta unidade de retaguarda, e nós já tínhamos estado a dar apoio a muitos lares que tinham tido situações de pessoas infectadas com Covid-19 e sabíamos a dificuldade que era para os familiares contactar com os seus idosos, não é? Portanto, aquilo que nós achamos era importante. Lembrei-me do Jorge, lembrei-me da CEOs Life e falei com o Jorge, disse, olha, há 2 equipamentos que estão, neste momento, fizeram parte da rede MAI, que estão parados e que podem ser utilizados. E prontamente a Câmara cedeu os equipamentos que efetivamente estão neste momento nesta unidade de retaguarda, uma unidade que felizmente não teve uma ocupação tão grande como aquela que estava projetada, que vai ficar de alguma forma suspensa para ver como é que evolui a pandemia que estamos todos a viver neste momento, mas que efetivamente estes equipamentos permitem fazer uma coisa que é fundamental, que é o restabelecimento dos laços familiares, ou seja, as pessoas, apesar de estarem em contexto de lar ou estarem em contexto de uma unidade de retaguarda para infectados com Covid positivo, possam ter um contacto regular com os seus familiares. E isso é, efetivamente, uma das nossas maiores preocupações. Nós, além de ter os enfermeiros, ter todas as condições de higiene, uma questão que nós pedimos muito é esta proximidade com os familiares. Parece-nos a nós muito importante. Aliás, a Cruz Vermelha a nível internacional dizia, nós não queremos distanciamento social. Nós queremos fisicamente distantes, mas socialmente próximos. Portanto, nós não gostamos do conceito de distanciamento social, nós preferimos que fisicamente a gente esteja distante, mas que socialmente a gente esteja próximos, porque a pandemia não nos pode afastar socialmente. Portanto, agradecer mais uma vez esta oportunidade a ambos. E hoje ouve-se muito, não é? Gosto de ti, então não te vou dar um abraço, não é? Algo que queremos que termine o mais rápido possível. Isso, pegando nessas palavras, digo também, isso alinha muito com aquilo que é a missão da CEOs Life, portanto, o impacto social, e se é que podemos medir o impacto social do trabalho que fazemos, é muito esse, é tentar ao máximo, com o uso da tecnologia, porque é aquilo que sabemos fazer, e com uma abordagem diferente com a tecnologia, encontrar formas de dar autonomia e permitir que estas pessoas se sintam mais incluídas na sociedade. E se alguma vez a sociedade sentiu o impacto, a importância das novas tecnologias, eu acredito muito que esta altura da pandemia reforçou imenso isso, mas também o impacto negativo do isolamento social.
não só nas pessoas idosas, em toda a população, mas nesta faixa etária que está tão vulnerável relativamente a isto. Restabelecimento de laços familiares. Nós falávamos, creio, na semana passada deste projeto, David, e eu achei que era um projeto tão interessante. Gostava que partilhasses, se calhar, um bocadinho daquilo que é. Um projeto que já tem mais de 150 anos, é isso? Sim, ele faz parte do ADN da Cruz Vermelha, ou seja, a Cruz Vermelha desde a sua origem, como eu vos disse, era aquele homem de negócios chamado Henri Dunant, que vai a Solferino. Uma das primeiras tarefas que pôs as pessoas mais velhas que sabiam escrever a fazer era uma coisa simples: escrever uma carta para os familiares daqueles soldados feridos naquele campo de batalha, a dizer que ele se encontrava ferido naquele campo de batalha. E esse restabelecimento deste laço familiar era fundamental. Muitas vezes uma coisa simples como dizer o seu familiar, o soldado X, faleceu aqui em Solferino. Isto podia permitir à viúva passar da condição de desaparecida em combate à situação de viúva e, estando viúva, ela podia casar novamente e, podendo casar novamente, tinha acesso a meios de subsistência e fazia a diferença na dignidade humana das pessoas. Depois, com a Primeira Guerra Mundial, a Cruz Vermelha também continuou a fazer este trabalho, os voluntários da Cruz Vermelha continuaram a fazer este trabalho, mas sobretudo com os prisioneiros de guerra, a Cruz Vermelha teve dezenas de milhares de boletins, como nós chamamos de comunicação, entre os prisioneiros de guerra, que normalmente estavam do outro lado da batalha, e as suas famílias. E a Cruz Vermelha ainda hoje mantém esse serviço, é o serviço de restabelecimento de laços familiares. Hoje não é só nos campos de batalha, mas efetivamente somos a única organização que, por exemplo, visita Guantánamo, a única organização que entra em Guantánamo e que faz o estabelecimento e que faz a ponte entre os detidos de Guantánamo e as suas famílias, muitas vezes no Médio Oriente. E, efetivamente, ainda hoje nós estamos nas catástrofes naturais, um dos primeiros serviços que vai para o terreno é o serviço de restabelecimento de laços familiares. O que vai fazer? Vai procurar fotografias, vai procurar informações dos entes queridos que desaparecem e vai tentar restabelecer laços familiares. Hoje não é só com o papel e caneta, que era a nossa forma de trabalhar antigamente, eram os arquivos e, portanto, porque é que nós temos esta capacidade de fazer o restabelecimento de laços familiares? Porque a Cruz Vermelha está presente em todo o mundo. Independentemente de teres um familiar em Portugal, teres em França, teres na China, a Cruz Vermelha está lá presente e consegue fazer chegar a mensagem lá. Hoje, os nossos restabelecimento de laços familiares também sofreu a evolução tecnológica. Hoje, os nossos colegas nos campos de refugiados usam os telefones de satélite e, com base nesses telefones de satélite, conseguem restabelecer laços familiares entre a mãe e os filhos, o marido e a esposa, os tios e os sobrinhos, e isso faz a diferença na vida de milhões de pessoas à volta do mundo. Com a Covid-19, a primeira vez em Portugal, a Cruz Vermelha Portuguesa fez um projeto de restabelecimento de laços familiares para Portugal. Nunca tinha acontecido, aliás, a última vez que tivemos um restabelecimento de laços familiares ativo foi no tempo dos retornados, portanto, no tempo do fim das guerras coloniais, em que Portugal, efetivamente, houve muitas pessoas que não sabiam onde é que estavam os seus familiares, que tinham estado nas ex-colónias, então havia todo esse trabalho de restabelecimento de laços familiares, e agora, com a Covid-19, outra vez fizemos um projeto para Portugal, essencialmente para quem? Para pessoas idosas, essencialmente aonde? Nos estabelecimentos residenciais para pessoas idosas. Porque, efetivamente, sentimos que as pessoas que estão a trabalhar nos lares de idosos, ou nos estabelecimentos residenciais para pessoas idosas, como queiram chamar tecnicamente, tem o foco naquilo que é o dia-a-dia, aquilo que são todas as normas da Direção-Geral de Saúde para aplicar, tem recursos muito, muito limitados para conseguir fazer isto e não tem tempo para dedicar aos idosos e para que os idosos possam restabelecer os laços familiares com as suas famílias e possam falar com as suas famílias. Aqui a Cruz Vermelha desenhou o projeto para que captemos voluntários, demos formação a voluntários, tenhamos os equipamentos necessários, muitas vezes também as instituições não têm acesso aos equipamentos, e possamos levar aos lares de idosos e possamos pôr as pessoas a comunicar com os seus familiares. E, efetivamente, é o ADN da Cruz Vermelha. Desde a origem, para nós é fundamental este restabelecimento de laços familiares. Sem dúvida. E o contributo é de certeza aquele que vai criar mais impacto na vida destas pessoas que se sentem mais isoladas. Achei muito curioso e o facto deste projeto se estar a virar agora para Portugal é um bocadinho, se calhar, o sentimento de que, com toda esta situação da pandemia, há novas prioridades, olhamos novamente para a questão do isolamento e há aqui novas formas de isolamento que surgem
e se calhar algo que nós nunca sentiríamos que fizesse sentido no nosso dia-a-dia, na nossa sociedade, agora faz. E dizer que não é só Portugal, de uma forma geral, os países do norte, os países europeus e os países do norte do hemisfério têm estas estruturas residenciais para pessoas idosas. Não existem, maioritariamente não existem em África, não existem na Ásia, não existem na América do Sul, e efetivamente aqui foi o foco do problema na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, portanto no hemisfério norte, aqui foi o foco do problema. E a Cruz Vermelha não foi só a portuguesa, foi as suas congéneres também europeias e norte-americanas, e acharam que efetivamente é por aqui que nós também devemos apoiar as pessoas que mais precisam. Muito bem. Que continue e naquilo que podemos ajudar neste projeto estamos super disponíveis. Presidente Ricardo, estamos a terminar, só aqui mais uma ou duas questões. Uma expressão muito para a cidade dos arcebispos, não é? Que santos da casa não fazem milagres, mas já aqui foi dito várias vezes, embora não tenha sido propriamente um milagre, mas nós, enquanto jovens, quisemos desenvolver o nosso projeto e criar o nosso projeto, tivemos em Braga condições para o fazer e muito apoio do município. Hoje falou-se um bocadinho de impacto social e de uma ligação também à vertente das políticas sociais e com um pendor aqui para uma faixa etária mais envelhecida, que é uma faixa etária que nos diz muito, mas a nível de inovação, a nível da aposta na inovação tecnológica, Braga e os jovens podem contar também com uma aposta forte para o futuro. Seguramente. Aliás, o caso CEOs Life não é um caso isolado, é um caso de sucesso que nos deixa muito orgulhosos, porque serve de bandeira até para demonstrar para outros que vale a pena tentar e vale a pena persistir e, sobretudo, neste caso concreto, até no que diz respeito à interação com o próprio município, com as suas estruturas, vale a pena desafiarmos. É isso que nós temos procurado estimular, é que os nossos parceiros nos desafiem, nos criem naturalmente estímulos para que os possamos apoiar a concretizar os seus projetos. E principalmente quando projetos como este podem depois ser fundamentais para apoiar a população. Nós temos tido várias iniciativas nesse mesmo sentido, já falei aqui daquilo que é o trabalho do Human Power Hub, já falei daquilo que são os projetos nos quais nós estamos a investir verbas consideráveis no âmbito de Portugal Inovação Social e, obviamente, criando também aí alguns estímulos. E eu diria que isso está tudo alinhado com aquilo que é a lógica de inovação e de empreendedorismo que está muito intrincada na cidade de Braga e que uma coisa que me deixa particularmente satisfeito e que não tem a ver até com esta dimensão que estamos aqui a tratar é essa consciência que eu sinto, desde logo da população mais jovem, de poderem desenvolver projetos para a sociedade no seu todo e, sobretudo, também para a população mais idosa. E isso eu vejo num contexto completamente diferente deste que estamos aqui a tratar. Nós temos um orçamento participativo que é especificamente dirigido à população mais jovem e mesmo aí, numa lógica não empresarial, muitas vezes os projetos que são apresentados pelos jovens não são em seu próprio benefício, mas sim em benefício da população mais idosa. Isso acho que é um conceito de altruísmo coletivo que nós devemos estimular e que obviamente está muito presente na cidade de Braga. Uma consciência que começa desde cedo. E olhando para outros jovens, uns jovens com mais de 65 anos, podemos, e agora em jeito de conclusão, esta pergunta é para ambos, em jeito de conclusão, podemos olhar para Braga que foi ou é ainda considerada a cidade mais jovem da Europa e que foi até a capital europeia da juventude. Podemos pensar em Braga como uma cidade onde uma pessoa jovem com mais de 65 anos pode sentir que tem boa qualidade de vida e pensar até num chavão de capital intergeracional, tendo em conta a aposta na melhoria e os projetos todos que têm vindo a surgir. Presidente Ricardo? Com certeza que sim. Obviamente que, em primeiro lugar, alguém com 65 anos hoje é efetivamente jovem, ainda tem, em condições normais, umas décadas pela frente da sua vida e aquilo que nós temos que criar condições é para que elas possam ser vividas na plenitude das suas faculdades, na plenitude da sua saúde e, obviamente, na plenitude da sua realização pessoal. E, portanto, os projetos vão muito ao encontro desses vários objetivos. Mas há aqui uma dimensão que tem muito a ver com aquilo que o Jorge colocava, da ligação entre a juventude e essa maioridade de quem tem mais idade, mais experiência. E eu acho que é desse cruzamento de gerações que nós podemos também ter resultados muito interessantes. Não é por acaso que nós, em praticamente todas as realizações, todos os eventos, todas as organizações do Conselho, está sempre muito presente essa abrangência para todas as idades, para todas as famílias, para, obviamente, propiciarmos uma relação intergeracional que
possa ser benéfica para ambos. Eu já falava há um bocadinho de um projeto tão curioso como a Hospedagem, em que nós desafiamos idosos isolados a receberem estudantes universitários na sua casa, como temos várias outras iniciativas, através, por exemplo, agora do Banco Local de Voluntariado, que estava na alçada direta da Ação Social, com um plano que eu assumi recentemente, mas que agora vai ser assumido pela vereadora, pela vice-presidente, Sameira Araújo, que é quem tem também a tutela da juventude, e isso precisamente no sentido de estimular esse cruzamento de públicos e de participantes nessas mesmas iniciativas de serviço comunitário. E eu acho que isso é algo muito benéfico, é algo que acaba por dar mais coesão às comunidades e, obviamente, fortalecer esse espírito de identidade coletiva é também ajudar-nos a darmos melhor uns com os outros e a sermos mais felizes aqui. Muito bem. Sim. David. Ora bem, se me permitem, eu sou suspeito para falar disto, portanto, eu entro para a Cruz Vermelha no setor de juventude, faço o meu caminho dentro da Cruz Vermelha também, ligado ao setor da juventude, numa organização cuja média etária da direção era acima dos 70. E, portanto, sempre tive sempre me senti nesta lógica de trabalho intergeracional e a importância da organização ter estes dois. Uma organização com 150 anos tem que ter uma juventude forte para continuar mais 150. Se quer continuar mais 150 anos, tem que ter juventude, tem que ter capaz de levar os valores humanitários à população mais jovem. Felizmente, temos uma juventude Cruz Vermelha muito forte. Aliás, a coordenação da juventude Cruz Vermelha portuguesa é feita neste momento a partir de Braga, para todo o país. E a Cruz Vermelha depois também conseguiu que esta juventude se preocupe com as pessoas mais velhas, em várias situações. Felizmente em Braga não foi o caso, em Braga a autarquia assumiu e bem assumiu a questão, por exemplo, das compras para as pessoas mais velhas, mas em muitos concelhos deste país fora, foi a juventude Cruz Vermelha, foram os jovens da Cruz Vermelha que andaram a fazer compras para as pessoas mais velhas para levar a casa, numa lógica também de parceria com o Continente. Lançamos um projeto piloto que não está a ter o sucesso que nós gostaríamos e que eventualmente também tem a ver com a procura e com o desconfinamento que já estamos a viver, felizmente, e portanto, mas pelo menos está preparado. E efetivamente quem assumiu este projeto de compras para as pessoas mais velhas, lá está, o fazer as compras online para pessoas que efetivamente possam estar mais afastadas daquilo que são as novas tecnologias, foi a Juventude Cruz Vermelha. O que é que fazem os jovens da Cruz Vermelha? Fazem a mediação, fazem aquilo que é traduzir de um telefonema que recebem de uma pessoa mais velha para umas compras online de uma plataforma do Continente. Mas em outras áreas, a teleassistência, estamos a falar sempre em que, efetivamente, a importância dos jovens de poderem instalar os equipamentos, de fazer esta descodificação, porque as novas tecnologias são, para a malta mais jovem, claramente têm maior facilidade. As pessoas mais velhas normalmente têm maior dificuldade. Então, eles conseguem fazer esta ponte. E, por último, eu gostava de dizer uma coisa importante. Eu quero envelhecer em Braga. Portanto, eu espero que a cidade também tenha boas respostas para as pessoas mais velhas, não só para as mais vulneráveis, porque o fator idade é, por si, um fator de vulnerabilidade. E, portanto, eu gosto muito de Braga, acho que Braga tem as condições excelentes para desenvolvermos a nossa vida com as nossas famílias, mas, efetivamente, também para as pessoas mais velhas, já tem hoje para fazer um envelhecimento ativo muito, muito interessante. Infelizmente, com as situações de pandemia que estamos a viver, estamos mais confinados, estamos mais reduzidos à nossa casa, mas mesmo assim preocupados com as pessoas mais velhas. Eu senti isso desde o primeiro momento e senti que a comunidade não esqueceu, não foi só a Cruz Vermelha, o município já referi, mas outras instituições não esqueceram as pessoas mais velhas e elas sentiram-se que há efetivamente um sistema que está preocupado com as pessoas mais velhas. E eu, honestamente, digo-vos, quero envelhecer em Braga e acho que Braga tem condições para fazer isso. E os jovens, esta pirâmide etária que falávamos no início, que efetivamente não é tão invertida como em outras cidades, acho que também dão aos jovens com mais de 65 anos alguma sensação de liberdade. A Cruz Vermelha permite também que estes jovens com mais de 65 anos, quando se reformam, possam ocupar o seu tempo de forma muito, muito ativa, porque o voluntariado nessas idades é uma forma de se sentirem muito bem consigo próprios e que possam também devolver à comunidade muitos daqueles sonhos e projetos que não conseguiram fazer ao longo da vida. Portanto, são muito bem-vindos os jovens com mais de 65 anos também à Cruz Vermelha e a serem voluntários da Cruz Vermelha. Fantástico. Eu também sinto que quero fazer parte deste movimento de querer envelhecer em Braga e envelhecer com atividade e saudável.
Muito bem, obrigado a ambos. E antes de me despedir, quero dizer que foi uma honra. Nós vamos dar agora espaço só uma ou duas questões. Vou pedir ao Tiago para se juntar a nós e colocar as questões que surgiram no chat, mas antes disso, Presidente Ricardo e Dr. David, muito obrigado por esta presença, foi de facto uma honra e acho que todo este contributo que conseguiram dar aqui é muito importante para quem nos está a ouvir também e que bons exemplos de projetos e de iniciativas também surjam em outras regiões do país e que Braga seja também um exemplo para essas regiões. Tiago, passo-te então a palavra. Olá, Jorge, muito obrigado e muitos parabéns pela moderação desta sessão, estiveste muito bem. Muito obrigado também, naturalmente, ao Dr. David e ao Sr. Presidente Ricardo Rio, que muito nos honram com a sua participação e dar-lhes também os parabéns por essa mesma participação, que está a receber imensos elogios na nossa caixa de comentários, tanto para o Sr. Presidente como para o David. Desde logo, já temos aqui alguns comentários a dizer que querem envelhecer em Aveiro como se envelhece em Braga, o que é um rasgado elogio à administração do nosso Presidente. E para o David, já nos disseram que, de facto, a Cruz Vermelha precisa desta reinvenção tão bem caracterizada pelas suas ideias e é fantástico perceber que estão nesse caminho. Muitos parabéns. Portanto, foi uma sessão bastante esclarecedora e cabe-nos, efetivamente, agradecer a vossa participação. Neste momento, eu gostaria de vos colocar algumas questões que foram aparecendo na caixa dos comentários. Em primeiro lugar, uma questão para o Sr. Presidente Ricardo Rio, colocada pelo Jacinto Saramago, que fala um pouquinho também do impacto e das consequências desta pandemia e qual a reinvenção que ela pode trazer. Então, esta pandemia e as suas consequências, o seu impacto nos lares de idosos, obriga-nos a reinventar um novo modelo de gestão, mais público, ou mais social, ou mais privado, dos lares e as suas respostas tradicionais, portanto, lares, centros-dia, SAD. Devemos reinventar, reponderar a forma como eles são pensados e como eles são organizados. O Jacinto dá-nos um exemplo. Em Madrid, em Espanha, os lares foram privatizados, sendo que onde se verificou a maior parte dos óbitos, alguns por falta de atendimento, e esse foi o caminho que se decidiu tomar no nosso país vizinho. Pergunta ao Jacinto, em Portugal, o caminho será o mesmo? Deveremos virar para o público? Qual será o caminho, Sr. Presidente? Pois bem, antes de mais, obrigado a todos pelos comentários, pelas questões que eu fui também acompanhando aqui no nosso bate-papo e que me levam a dizer o seguinte, eu não acho que a questão seja de uma diferença entre o público e o privado. Aliás, eu diria que as respostas e as insuficiências das respostas que levaram a que os dados num concelho como Braga acabassem por ser ainda assim relativamente significativos. Nós caímos hoje, julgo, para o 8º lugar no ranking nacional de número de infectados, não por mérito próprio, mas infelizmente por mérito de outros concelhos que estão a registrar focos de infecção muito, muito significativos, mas a verdade é que do número de infectados no concelho de Braga, que à data de ontem eram 1.370, julgo eu, nos números da Delegação de Saúde, quase 30% ocorreram em instituições e lares de terceira idade. E isso, obviamente, que representou uma percentagem substancial e, em alguns casos, um foco de risco de contágio muito, muito significativo. Mas a verdade é que isso aconteceu tanto em estruturas privadas como em estruturas que estão sob a tutela e alçada direta da Segurança Social. E, portanto, eu não acho que a diferença esteja no modelo de gestão para garantir essa mesma resposta. Eu acho que esta área, e isso pegando também numa questão anterior, julgo do Ângelo, foi das áreas mais descuradas nesta pandemia. Nós, quando começamos a criar respostas para acorrer a estas instituições, face àquilo que são as suas insuficiências próprias de funcionamento e, obviamente, a insuficiência de meios para acorrer a uma questão que surpreendeu a todos, já muitas situações estavam em situações de muita dificuldade.
Eu acho que se não fosse a articulação e a resposta pronta das estruturas de proximidade, e aí as câmaras municipais, não só a de Braga, mas várias por todo o país, tiveram um papel crucial, a situação teria sido verdadeiramente catastrófica. O David acompanhou, porque a Cruz Vermelha esteve diretamente envolvida nessa situação. O Estado entendeu que só deveria testar, por exemplo, os profissionais dos lares. É uma coisa que eu não consigo compreender, e a verdade é que, se não fossem as câmaras municipais, em praticamente todos os concelhos com quem eu tenho tido relações, não haveria testes para os utentes, que não aqueles que estivessem verdadeiramente sintomáticos ou já com casos praticamente confirmados de infecção. E isso, obviamente, que era um risco latente enorme, porque se nós não conseguíssemos isolar a tempo aqueles que poderiam ter um teste positivo, obviamente que toda uma instituição poderia ser posta em risco. E, portanto, eu acho que esta foi, infelizmente, das áreas em que houve mais desarticulação entre as estruturas nacionais da saúde e as estruturas da segurança social, entre as estruturas nacionais e as estruturas regionais, e aí eu acho que a lição com que nós podemos ficar para o futuro é claramente, quanto mais próxima for a gestão, quanto mais próxima for a tutela, mais ágil ela é e mais capaz ela pode ser. E aí eu acho que para o futuro é incontornável que exista a necessidade de reforçar os meios de apoio para estas instituições. Aliás, falámos aqui da questão dos testes, eu podia falar da questão dos EPIs. Se não fosse a Câmara Municipal de Braga, muitas das instituições do nosso concelho não tinham recursos para poderem comprar máscaras e outros meios de proteção. Nós, durante estes últimos 3 meses, distribuímos mais de 100 mil máscaras por todas as instituições sociais do concelho, luvas, toucas, coberturas para os pés, enfim, batas, toda uma série de outros meios, e se não fosse a Câmara Municipal, se não fossem vários mecenas privados que nos apoiaram, porque também aqui, mais uma vez, houve uma interação muito grande entre o setor público, o setor privado e o setor social, acho que teria sido, de facto, uma situação ainda pior do que aquela que, infelizmente, tivemos que nos confrontar. E, portanto, eu acho que a lição que fica é de que é importante apostar de forma mais séria neste setor, é importante qualificar este setor e, sobretudo, aproximar a tutela das estruturas que dão resposta no terreno. Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, isto já quase que dá a resposta à outra questão do Ângelo, não é? Que eu falava um bocadinho, se esta ligação multi-institucional, multi-organizacional, se lhe quisermos chamar assim, com os vários organismos, tanto de soberania municipal como de soberania nacional, como com instituições, como com iniciativas privadas. Ele perguntava-nos se é este o caminho, e penso que o Sr. Presidente nos deu a resposta, que é um rotundo sim. A multidisciplinaridade e a integração das várias esferas, dos vários atores, das várias esferas da sociedade, é efetivamente o caminho e a única forma de conseguirmos fazer frente a este e aos novos desafios que virão. David, eu tenho aqui uma questão que, não sendo diretamente do escopo, digamos assim, da Cruz Vermelha Portuguesa, penso que seria interessante para o David poder abordar um bocadinho. Que é, pergunta-nos a Micaela, uma vez que as equipas que fazem serviço de atendimento domiciliário são pequenas, principalmente agora, e não têm tempo para as atividades ou ajudar nas comunicações com os familiares, que estratégias sugerem que possam ser levadas a cabo pelas instituições para mitigar este problema? Mais uma vez, eu sou suspeito para falar disto, até porque nós, Cruz Vermelha, acreditamos muito no potencial dos voluntários e os voluntários não podem substituir os profissionais das instituições, portanto, tem que ser sempre uma lógica de complementariedade ao trabalho que é desenvolvido pelos profissionais de serviço de apoio domiciliário. Nós temos esta parte, temos um projeto mais voluntariado, menos solidão, é um projeto de voluntariado para o serviço de apoio domiciliário, mesmo antes da pandemia, acho que é um projeto que já tem mais de 10 anos, e serve exatamente o quê? Para recrutarmos voluntários para nós, aquilo que nós chamamos de emprestar o ouvido. Mas, portanto, são voluntários que vão à casa das pessoas mais velhas para ouvir as histórias que eles têm para contar, para ouvir os desabafos. E efetivamente, eu acredito que isto não pode assentar naquilo que são as equipas que estão, como vos disse há bocadinho, assoberbadas de trabalho, que têm aquilo que previa daquilo que são as normas da Direção-Geral de Saúde, de limpar, desinfetar, e portanto há um conjunto de coisas que têm que fazer e são poucas, como a colega Micaela diz muito bem. Eu acredito que isto vai lá como uma equipa complementar de voluntários.
E se a instituição não está tão habituada a trabalhar com voluntários, porque não numa lógica de parceria? Seja uma parceria com outra instituição como é a Cruz Vermelha, mas muitas vezes, não sei qual é o município da Micaela, mas muitas vezes com os bancos locais de voluntariado, com as autarquias, existirão, digo eu, em quase todos os municípios, alternativas para ser um trabalho complementar. Os voluntários não vêm fazer o trabalho do ajudante, do auxiliar de enfermagem ou do próprio enfermeiro que vai à casa dos idosos. Estes têm uma tarefa muito, muito importante a fazer e têm um plano para seguir e, efetivamente, não têm tempo para dedicar aos idosos que eles precisam. Mas há um conjunto de pessoas que podem, efetivamente, fazer voluntariado e podem ser complementares a esses trabalhos profissionais. Portanto, eu acredito muito no trabalho voluntário. Como disse, desde o tempo do Henri Dunant, das pessoas idosas e das mulheres que iam escrever as cartas para os familiares, eu acredito que hoje em dia há pessoas de boa vontade, precisam de ser devidamente enquadradas nas instituições, precisam de ser devidamente treinadas para que sejam uma mais-valia e não muitas vezes um retorno que podem ser para as organizações. Muito obrigado, David. Sim, efetivamente nós às vezes esquecemos que muitas vezes basta, tal qual como disse e muito bem, dar nosso ouvido. E às vezes a audição passiva é mesmo o melhor apoio que podemos dar. Jorge, contra tudo aquilo que estávamos a pensar, chegou uma pergunta que eu penso que será mais ajustada para ti. Isto porque temos recebido muitos contactos de muitas instituições com este problema específico. A Ana Bastos deixa-nos quase em jeito de desabafo para quando a abertura dos centros de dia e centros de convívio. Ora, isto naturalmente que nós não conseguimos prever, nem eu, nem nenhum dos nossos 3 convidados consegue prever isso com qualquer tipo de exatidão. Mas ela continua. Se não for para já, como podemos fazer para chegar aos utentes que estão a desesperar em casa? Ora, como nós já conseguimos ajudar algumas instituições nesse sentido, pensei que seria uma boa questão para te colocar a ti. Bom, obrigado pela questão. Antes de mais, dizer também que é verdade. A questão de quando é que os centros de dia vão abrir é uma questão com a qual nós não conseguimos responder no imediato. Como cuidar dos utentes que estão em casa? Eu diria que todas as dimensões do cuidar, também não tenho uma resposta certa ou uma resposta errada, mas não tenho uma resposta para todas essas dimensões. Acho que o melhor contributo que podemos dar é falar um pouco como é que a CIUS Life hoje está a ajudar também os centros de dia que fecharam e que ainda assim querem fazer um trabalho de apoio às pessoas idosas que passaram a estar no seu domicílio. Muitos destes centros de dia acabaram por transformar as equipas em equipas de apoio ao domicílio. E nós quisemos acelerar um projeto que visava transitar a tecnologia que já disponibilizávamos em lares, centros de dia, residências séniores, num equipamento fixo para um equipamento móvel. E hoje temos estes tablets adaptados que permitem que as pessoas que estão em casa consigam, com 2 toques no ecrã, comunicar com o familiar, consigam estar em contacto com as equipas técnicas à distância, fazer um trabalho de estimulação cognitiva também, conseguirem fazer a prática do seu culto religioso, terem exercícios ou terem acesso a conteúdos multimédia para poderem assistir a vídeos, filmes, notícias, portanto, tudo de forma adaptada e baseada sempre naquilo que são as características daquela pessoa. Sem esquecer um terceiro pilar, que é o pilar da família. Ou seja, com este equipamento poderem também comunicar com a família que está distante e a família ter o conforto de, na palma da mão, fazer este acompanhamento. É, no fundo, um bocadinho este trabalho que temos conseguido ajudar a que as equipas que hoje não podem prestar muito do trabalho que fazem nos centros de dia consigam fazê-lo também à distância para com as pessoas que estão em casa. Este é um trabalho que temos vindo a fazer, quer com instituições, quer mesmo com alguns municípios que também estão a fazer essa aposta. E é, no fundo, se calhar aquilo é a melhor resposta que podemos dar neste momento e esperemos que rapidamente os centros de dia voltem a conseguir abrir, sem sacrificar, obviamente, todas as questões de segurança e de saúde que são as mais importantes. Exatamente. Espero ter respondido. Eu penso que sim, e de certo que a Ana Bastos também concordará. Para todos aqueles que nos estão a ouvir e gostariam de ter um pouquinho mais de informação, talvez sobre esta ou outras questões mais pertinentes à CIUS Life, nós, para além de ficarmos mais um bocadinho agora no final da sessão, podem contactar-nos
através do e-mail comunicação@sioslive.com ou do número 253-676-018, ambos estão ali na caixa de comentários. Se acharem que isso é demasiado complicado, contactem-nos no Facebook, no Instagram, em qualquer lado. Nós não somos senão expansivos. Eu terminaria com uma última questão que foi colocada, mesmo agora no fim, pela Catarina Simão, mas que eu acho que faz sentido terminarmos com essa, e seria para os três. Portanto, tanto para o Jorge como para o David, como para o seu presidente Ricardo Rio, sendo o tema, a Catarina pergunta-nos, sendo o tema desta talk políticas sociais no envelhecimento, que dimensões consideram que devem ser tidas em conta e contempladas? Com esta vos deixo, para fazerem uma última reflexão. Da minha parte é tudo. Como disse, continuarei no chat a prestar algum esclarecimento que ainda seja necessário. Resta-me agradecer uma última vez ao Jorge e, acima de tudo, aos nossos convidados, ao Dr. David Rodrigues e ao Dr. Ricardo Rio. Muito obrigado pela vossa participação e muitos parabéns pela mesma. Deixe-me então, como nota de saída, uma vez mais a questão. Sendo o tema desta talk, políticas sociais no envelhecimento, que dimensões consideram que devem ser tidas em conta e contempladas? Muito bem. Eu daria a palavra aos convidados. Deixaria talvez que o David pudesse comentar um pouco. Eu, se me permitem, também não é propriamente a minha área, a definição das políticas sociais. Nós somos um ator dessas próprias políticas sociais, mas aquilo que era uma dimensão que eu nunca excluiria das políticas sociais seria esta dimensão da individualidade. Ou seja, permita-me também que partilhe convosco aquilo que me faz alguma confusão nesta questão da Covid-19 e destes balanços diários e dos mais 8, hoje foram só mais 8, hoje foram só mais 4 ou mais 12, que por trás de cada número está uma pessoa. Está um pai, está um avô, está um tio, e esta dimensão humana que nós não nos podemos esquecer na questão da Covid como outras situações. Cada pessoa é um ser único e nas políticas sociais, o que muitas vezes nós tentamos, normal, porque são políticas e têm que ser feitas de uma forma para toda a gente, mas esquecemos esta dimensão da individualidade e cada vez mais eu acredito nas políticas sociais de alfaiate e menos nas políticas sociais de pronto a vestir. Portanto, com esta vos deixo. E muito obrigado pelo convite, e obrigado ao Tiago, obrigado ao Jorge e obrigado ao amigo Ricardo. É sempre um prazer partilhar estes webinars e outras sessões com o Presidente. Muito obrigado. Presidente Ricardo. Pois bem, também numa palavra eu diria que a dimensão é transversalidade, ou seja, isso até responde a uma pergunta que também foi colocada e que o Tiago não referiu pela Micaela relativamente à criação de um pelouro específico para o envelhecimento. Eu acho que não é preciso um pelouro específico para o envelhecimento, é preciso que todos os pelouros tenham consciência que uma das parcelas da população que merece uma atenção especial naquilo que são as ações que desenvolvem e que tem especificidades é, obviamente, a população mais idosa. E a população mais idosa tanto pode ter necessidades de assistência de cariz económico, como pode ter assistência do ponto de vista de saúde, como pode querer dar o seu contributo ativo em projetos ainda na área da educação, e temos hoje muitos projetos desse domínio. Aliás, até é curioso, falava há pouco do Banco Voluntariado, que nós estamos a tentar dar respostas de apoio para alunos de franjas mais desfavorecidas da população que necessitem de algum acompanhamento, e tanto temos de estudantes universitários como temos de professores reformados ou de pessoas que, obviamente, mesmo não sendo professores, têm capacidade e vocação para poderem dar algum acompanhamento a alunos em algumas disciplinas. Isso é, obviamente, essa multiplicidade de esferas em que a população com mais idade, na primavera da vida, como se costuma dizer, tem ainda muito para dar à sua comunidade e, obviamente, receber dela a recompensa pelos muitos anos com que já serviu a comunidade no seu contexto laboral, no seu contexto familiar e, obviamente, em muitas outras frentes. E, portanto, dentro dessa lógica de abrangência de domínios em que nós podemos colaborar, eu acho que há projetos que obviamente se podem intercruzar e que podem também assegurar uma das questões que aqui já foi referida, que foi a intergeracionalidade, ou seja, o de pôr em contacto as várias gerações, porque isso é de facto fundamental e enriquecedor para todos.
Muito bem. Penso que depois da resposta do David e do Presidente Ricardo não há muito mais a acrescentar. Eu deixaria só uma terceira palavra, que é a autonomia. Autonomia que muitas das vezes nós não conseguimos ultrapassar fruto daquilo que são as características impostas pelo próprio envelhecimento, não é? Decadência de características físicas ou psicológicas, mas acima de tudo termos em conta a autonomia na decisão, a autonomia em escolher e poder ter acesso a conteúdos personalizados para mim, ter em conta os meus gostos, as minhas motivações, e à medida que eu vou envelhecendo eu não perco estes gostos e estas motivações. Portanto, este respeito e conseguirmos promover uma cultura de procurar centrar naquilo que é a autonomia da pessoa e promover esta autonomia é extremamente importante. Nós aplicamos isto no nosso trabalho, tentamos sempre que as tecnologias sejam transversais a toda a população mais idosa, mas que os conteúdos depois sejam adaptados caso a caso, com base nos gostos e nas motivações de cada um. Muito obrigado, David, muito obrigado, Presidente Ricardo. Foi uma honra, foi um prazer ter-vos connosco. Muito rapidamente, só deixar aqui, até porque já estamos a passar da hora, a indicação de que no próximo dia 16 de junho, vamos ter uma sessão onde vamos falar sobre inovação para o impacto social. No próximo dia 18, uma sessão sobre proximidade e trabalho em rede, uma questão que também já foi hoje aqui um pouco debatida, a importância do trabalho em rede. No dia 23 vamos ter aqui alguns convidados que nos vão falar de uma região do país que também trabalhou para ser referência europeia para o envelhecimento saudável e dar o exemplo de boas práticas. Dia 25 de junho vamos falar um pouco da privatização dos cuidados e como a inovação pode gerar valor acrescentado mesmo para as instituições do setor social. E no dia 30 vamos ter aqui um exemplo também da aplicação da responsabilidade social das empresas. Uma vez mais, obrigado a todos os participantes. Presidente Ricardo, David também, em particular, um grande obrigado a vocês e pronto, não estamos juntos, portanto, não é um cumprimento de mão, mas há um agradecimento virtual e o sentimento mantém-se. Obrigado, então. Obrigado. Yeah.